8h33. Repita. 8h33, nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022, temos a honra de receber aqui a nossa governadora Isolda Sela. Muito grata, governadora, por sua presença aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla Soraya, Igor e o Emos aqui na técnica. E para mim é uma honra, muito bom estar aqui, essa oportunidade de conversar com vocês e com esse canal importante aqui do Jornal da Manhã. Governadora, eu vou começar logo com a mais recente viagem que a senhora fez a Brasília para conversar com a ministra Carmen Lúcia sobre esse litígio que está acontecendo entre Ceará e Piauí, uma coisa que se arrasta desde 1758, entrou na justiça por volta do ano 2008, né? E até agora não se resolveu. Os cearenses não deveriam ser consultados se querem ser piauienses ou continuar cearenses? Bom, eu penso que, com certeza, esse é um dos pontos que deve entrar e deve compor os elementos importantes de toda essa análise. Na verdade, o processo judicial segue ainda, podemos considerar em fase inicial, ao contrário do que alguns dizem e algumas notícias, muitas vezes um tanto atravessadas. Não tem sequer um laudo técnico, né, que é um elemento importante do processo, isso ainda vai ser feito, mas óbvio que alguns pontos levantados em laudo preliminar do Exército, que é o órgão que está com essa determinado pela Justiça para fazer esse laudo, né, tem alguns pontos que já levantam questionamentos importantes. Né? Mas o porquê dessa disputa, né, desse litígio? Vamos explicar para os nossos ouvintes, porque muita gente ainda não entende. Porque tem Ubajara, Crateús, Granja, são 13 municípios que podem deixar de ser do Ceará para voltar para o Piauí ou não. Na verdade, por um decreto de 1880, foi organizada uma troca de territórios, né, entre o Ceará e o Piauí, inclusive o trecho do litoral, que o Piauí, né, nós sabemos, era desfavorecido nesse sentido, e que tinha um importante projeto à época, a história que falam, um projeto voltado para a construção de um porto importante para eles. À época, isso justificou ali na área chamada amarração, né, que é lá. E entrou também a Crateús. Houve uma troca de territórios. E esse decreto, ele determinou a área de limite fazendo a referência o divisor de águas, nesses locais onde houve a troca de territórios. O divisor de águas, que teria que ser obedecido, e isso implicaria um trecho um pouco maior de terras do que o que foi efetuado no primeiro momento, ele seria nesses locais. Então, o que é que aconteceu? Houve uma interpretação, esse é um dos pontos questionados por nós, pela Procuradoria, né, que representa o Ceará nessa ação, que houve uma interpretação errônea de que o divisor de águas seria por todo o trecho e aí subindo a serra, né, lá no ponto final, que é exatamente na serra e alcança todos esses municípios que estão relacionados, né? Então, nós questionamos esse ponto. Recentemente, obtivemos materiais relacionados, inclusive, à época, às discussões parlamentares que aconteceram, senadores e deputados à época, né? E fazendo essa determinação muito clara, né, de que não diria respeito a Ibiapaba. Então, nós temos esses elementos, né, relacionados ao processo e, óbvio, né, temos toda uma outra ordem de questões que são muito importantes e que nos fazem, com certeza, ter essa voz e essa defesa,
incondicional, né, dos nossos municípios, das comunidades, das lideranças que se movimentam e que se mobilizam com relação a isso. Mas eu penso que a melhor maneira de resolver tudo é sempre uma boa mesa de diálogo, e essa a expectativa que eu tenho também na sequência de ajudar com isso aí. Uhum. Olá, bom dia, bem-vinda mais uma vez, governadora. A senhora assumiu o governo do estado há exatamente 1 mês e 9 dias, em 2 de abril, e já tomou medidas, podemos dizer, populares. A primeira delas foi a liberação do uso de máscaras em locais fechados, e a mais recente, o fim da tarifa de contingência nas contas de água, da CAGES, em Fortaleza e região metropolitana. Nesse pouco mais de 1 mês, que balanço dá para se fazer já dessa sua nova gestão aqui à frente do governo do estado? Como é que tem sido lidar aí à frente do Palácio da Abolição, de assumir o cargo máximo aqui do estado, com essas medidas populares, podemos dizer assim, nesse pouco tempo de governo? Uhum. Bom, em primeiro lugar, é desafiador e, claro, para mim traz uma responsabilidade maior ainda pela nova posição, que eu recebi em função da desincompatibilização do governador Camilo, que precisou fazer isso, foi convocado a fazê-lo pelas possibilidades de novas missões aí à frente. E, para mim, que eu tenho uma experiência importante de muita aprendizagem na administração pública, tendo como secretária, tanto municipal, uma vivência municipal, que foi muito importante para o momento em que eu cheguei no estado, compreender melhor aquilo que o município, que a gestão municipal enfrenta. Cheguei como secretária de Educação na administração do estado por mais de 7 anos e, na sequência, 7 anos e 3 meses como vice-governadora. Então, é uma experiência muito importante. Eu sempre procurei e estive junto, ajudando, auxiliando naquilo que me cabe, naquilo que eu considerava importante, e atravessando as crises, os momentos de superação, e tudo isso dá uma base. Mas óbvio que a liderança, a condução, ela sempre traz um desafio, e é também muito honrada que eu exerço esse cargo. Nós seguimos com a realização do nosso planejamento. Nós temos um governo em andamento, no seu último ano de gestão. Portanto, graças a Deus, assim, uma agenda muito vigorosa que nós conseguimos, apesar das dificuldades, nós conseguimos aqui no Ceará manter um ritmo importante daquilo que nós chamamos os resultados que interessam à população, as entregas que nós fazemos. E aí, praticamente, eu posso dizer, em todas as áreas, eu falo de escolas, centros de educação infantil, melhorias urbanas, a área de hídrica, que eu considero também uma política muito forte, muito importante aqui no Ceará, os aspectos relacionados também a saneamento e água, que é outra coisa que traz dignidade e saúde para a população, a área da saúde, todo esse esforço no fortalecimento dessa política de descentralização, a segurança pública, grande desafio nacional, desafio aqui para nós também, mas que tem tido do governo essa incansável pauta de trabalho para melhorar as condições, melhorar a cobertura de serviços, fortalecer a área de pessoas, valorização de pessoas, para nós termos uma condição para progressivamente vencer esses desafios, naquilo que nós temos governança. Bom, a área econômica também, o fomento ao crescimento do Ceará, que é outra coisa importante. Nossas boas intenções não vão resolver se nós não tivermos a condição econômica, financeira forte, vigorosa, para dar conta dos desafios. Então, é com esse sentido de compromisso com toda essa agenda que eu sigo, nessa responsabilidade, nesse ano, e
temos, assim, essas medidas, inclusive, que foram tomadas, Igor, que você chama, né, de populares e tal, elas aconteceram por uma possibilidade, por uma sequência de outras situações e outras medidas que foram tomadas e permitiram essa situação. A tarifa de contingência, por exemplo, né, nós temos no macrosistema que abastece Fortaleza e a região metropolitana, nós temos em torno já de 95% das reservas hídricas desse macrosistema, que é o Pacajus, Pacuti, Riachão e Gavião. Então, com perspectiva de chegar ao final de maio a 100%. Então, isso nos possibilita, né, fazer uma medida como essa, com responsabilidade, né, em função da realidade Dá uma respirada, que permite, né? Isso. Mas, governadora, é como se o estado do Ceará fosse administrado por um pai e uma mãe. O pai rigoroso, Camilo Santana, né, tomou todas as atitudes durante a pandemia e durante os anos de governo, né, que não acabaram tendo algumas polêmicas e tudo. E aí, quando o pai saiu, a mãe mais tranquila, né? Vamos lá tirar a máscara, vamos tirar a contingência. Mas a senhora, por outro lado, também está no meio de uma disputa entre partidos, né, para o lançamento da candidatura ao governo do estado. PT e PDT estão aí entre rusgas para lançar esse nome e ainda não tem nem o nome do vice-governador, né, do candidato a vice-governador para a disputa desse ano. Tem o seu nome na disputa, do ex-prefeito Roberto Cláudio, do deputado federal e ex-secretário Mauro Filho, do presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão. Como é que a senhora se sente aí? Vai de novo tentar ponderar tudo isso e tentar fazer aí uma negociação? A senhora, né, como a possível nome a ser indicada e dar continuidade a um governo realmente Isolda Sela? Eu vou pegar aqui só esse ganchinho aí com relação à máscara, e que eu considero sempre, né, muito importante, porque nós consideramos que ainda estamos na travessia da pandemia. Só para quem não está nos acompanhando pela internet, eu ainda estou de máscara aqui do lado da governadora. E eu acho importante. Eu vejo muitas pessoas de máscara e eu penso que isso pode ser um repertório no nosso comportamento aprendido pela experiência que vivemos e que nós podemos manter, né? Nos protegendo aos outros também, quando percebemos qualquer sintoma, qualquer situação, né? Ter esse sentido maior de responsabilidade, eu acho sempre muito importante. Então, para nós, porque isso depende de uma posição das autoridades, da autoridade competente, no caso, né? Para determinar a situação de fim de uma pandemia. E nós estamos nessa travessia, ainda observando. Nessa sexta-feira mesmo tem reunião do comitê para análise dos dados, sempre uma atitude de prudência. Nós tivemos até aqui avanços, claro, muito importantes, já estamos muito, muito próximos aí da nossa melhor normalidade, inclusive com as máscaras abolidas, pelo tempo de controle que nós tivemos, né? Pela vacina. Nós temos, e essa é sempre uma palavra, né, ali um mantra, né? Vamos nos vacinar. Terceira dose, importante, é isso que vai fazer a barreira imunológica nos proteger, porque já se fala, e sempre se tem falado de variantes, tem uma nova variante identificada em alguns lugares. Então, o que é que nos protege? A nossa barreira imunológica. O que é que que barreira é essa? A vacina, né? Então, é sempre muito importante. O Ceará tem uma cobertura boa, está eu não quero dizer boa, não, porque eu quero que nós avancemos, mas ainda, especialmente na terceira dose. Nós temos primeira e segunda, que é esse esquema inicial, mas a terceira dose é necessária para nos dar e nós continuarmos com a possibilidade de estar sem máscaras né, nos ambientes e tal, claro, passando o filtro que eu falei de cada um. Agora, da política, a política é importante. A política e essas possibilidades de aliança têm mostrado aqui no Ceará
eu penso, um bom exemplo, o melhor tipo de exemplo, que é aquele em que as alianças permitem, apoiam, fortalecem, dão suporte ao que a gente chama um projeto, que se desenvolve exatamente nessa linha de vencermos as dificuldades e fortalecermos todas as áreas que são importantes para a população. Quando a gente pensa numa educação de qualidade, isso não acontece de uma hora para outra, mas isso acontece no trabalho do dia a dia, de mês após mês, de ano após ano, é preciso ter perseverança, e isso a gente pode colocar para todas as áreas. Então, a aliança política deve servir para isso. É por isso que eu, pessoalmente, defendo sempre a manutenção de aliança. Daqueles que, mesmo com as diferenças, nós temos as diferenças, né? Temos aquilo que não concordamos, não é exatamente como eu penso, mas se a convergência para o que interessa for e é mais forte, eu acho que vale muito a pena nós termos sempre esse movimento de fortalecer isso, porque eu acredito, pelo nosso exemplo ao longo desses anos, que quem ganha é a população. Mas a senhora vai insistir no seu nome ou vai esperar que seja apontado? Eu não insisto no meu nome, não. Sabe? Assim, eu não tenho realmente, eu não tenho nunca tive, não tenho essa visão de, é o meu nome, eu quero isso daí. Eu não funciono assim, não. Eu estou nesse momento, nessa função, né, como eu disse, honrosa, desafiadora, mas eu tenho assim, a mim interessa o fortalecimento desse projeto. Então, estou, né, colocada aí como uma das pré-candidatas e lidando com isso com tranquilidade, mas meu movimento é esse, assim, de acreditar nessa capacidade que nós temos de fazer a melhor escolha e vamos para frente. Tem aquela coisa, o futuro a Deus pertence também, né? Que para mim isso é importante. Ainda pegando o gancho da política que a Carla citou há pouco, a senhora tem, governadora, menor rejeição, segundo o Paraná Pesquisas, de 28,7%, dado divulgado na última segunda-feira. Roberto Cláudio, do PDT, 40,8%. Na sua opinião, a que se deve essa sua baixa rejeição até então, de acordo com esse levantamento, para a eleição desse ano? Bom, eu não fiz e não ouvi assim, análises mais aprofundadas com relação a essas questões da pesquisa. A pesquisa eu acho que é uma coisa muito importante, claro, para compor o cenário de análises e de conhecimento dos contextos, né? Mas, bom, eu não tive ainda um cargo, no caso, como eu estou agora, né? Eu era vice-governadora, tem uma diferença, né? Tem um deslocamento, né, importante. Então, eu penso que, claro, né, as experiências, assim, elas geram também impressões e elementos, né, relacionados a isso. Bom, vou aguardar aí as análises, né, mesmo com relação a esses pontos. A gente está quase chegando ao fim do programa, então eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aí para os cearenses, né, que estão nos ouvindo, seja aqui no estado do Ceará ou em qualquer outro local onde a nossa Jovem Pan News Fortaleza tem alcance. Bom, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. E, na verdade, a minha palavra é sempre uma palavra de esperança, de fé, de otimismo realista na nossa força, no potencial que nós temos aqui no Ceará. Eu penso que nós, não é por ser bairrista, não, mas é a nossa vivência mesmo que nos mostra isso. Um Ceará valente, um Ceará resiliente, que se projeta no cenário nacional com coisas muito positivas, e isso vale muito enfatizar, e isso acontece, eu falo na educação, no próprio esforço dessa geração de desenvolvimento, na saúde, né, no equilíbrio fiscal,
na capacidade de investimento. Não é pouca coisa um Estado que alcança o primeiro lugar, né, num intervalo aí de 7 anos, no investimento proporcional à sua receita líquida e mesmo nominalmente fica ali entre os primeiríssimos lugares. Não é pouca coisa, eu acho que é força. Isso é o trabalho de muitos, de tantos, de quem fez, de quem faz. E essa palavra que eu especialmente dirijo aos cearenses, né? Que sigamos em frente, sigamos juntos, ultrapassando as dificuldades e tendo sempre, né, como móvel ali, como motor das nossas ações, uma vida melhor para as pessoas, mais igualdade, porque isso nós temos que perseguir. Temos que correr atrás. Mais uma vez, muito grata por sua presença, governadora Isolda Sela, aqui na nossa Jovem Pan News Fortaleza.